Os dados colhidos pela CDCON de Bauru junto ao CAGED do Ministério da Economia apontam uma perda acumulada em abril e maio de 5.720 vagas a menos de empregos em Bauru, sendo 3.106 em abril e 2.614 em maio. Um dado, infelizmente, muito significativo para uma economia de uma cidade de porte médio no centro do estado de São Paulo, que tem 2/3 cheios de sua atividade relacionadas já ao comércio e serviços. Este volume significativo de perdas, infelizmente, era esperado. Aqui alguns dados sazonais. Conversei com a secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Aline Fogolin, e ela chamou atenção para pelo menos um indicador importantíssimo. É que o governo federal, no início, esperou que a estimativa da pandemia, da duração, fosse um pouco menor do que o que está ocorrendo na prática. O achatamento da curva, sobretudo no interior do país, fez com que isso alastrasse o tempo de duração da pandemia, com o eventual benefício de redução significativa no número de internações no primeiro momento, mas o fato é que isso fez com que o governo também demorasse um pouco para reagir em relação às ações. Por exemplo, a lei que trata da suspensão dos contratos de trabalho, ela veio somente depois de 50 dias em relação ao início da pandemia, lembrando como referencial, no nosso caso de Bauru, lá em 20 de março, com a suspensão das atividades na fase mais aguda do início, do ponto de vista das regras, com o estado inicial de emergência, depois passando para a calamidade pública, como se sabe. Com a suspensão dos contratos por 60 dias, a secretária Aline Fogolin observa um dado importante. Nós temos então sobre junho, que é um dado que virá do CAGED nos próximos dias, um possível arrefecimento na questão das perdas de trabalho, porque eventualmente na dinâmica da economia setorial, alguns setores visivelmente devem ter adiado a demissão, uma base do empresariado, dos comerciantes aqui da cidade, dos prestadores de serviços, embora um grande volume das atividades ficou sem nenhum faturamento, porque são de empresas unipessoais, inclusive pequenas empresas aqui no município, aos montes, como uma atividade econômica também forte em outras cidades. O fato é que essa suspensão, depois o governo federal viu que 60 dias não seriam suficientes para as carteiras de trabalho, os contratos, e isso foi estendido por mais 60 dias. Ou seja, o dado de junho ainda não será eventualmente de recuperação, e ele pode esconder, inclusive, essa ideia do adiamento aí sobre o efeito para a gente avaliar logo em seguida quando sair. O fato é que abril e maio apresentam um acumulativo de 5.720 vagas a menos. Aqui, como a outra informação, infelizmente, o governo precisa corrigir, através do Ministério da Economia, os dados do CAGED, que você não consegue ver quanto é essa distribuição de perdas de emprego de forma setorial. Isso era feito anteriormente até o governo anterior. Agora só tem o dado global, lembrando que ainda os dados de empregos e assinaturas de carteiras de trabalho e de demissões, ele vem com a suspensão da fase anterior por 60 dias, o que também foi lamentável. Bom, do ponto de vista da influência ou dos reflexos negativos sobre a pandemia em Bauru, perda de 5.720 vagas no acumulado entre abril e maio. É isso.